Olá, amigo do canal Diretriz Espírita. Será que tudo que está na vida nossa já é programado previamente, nos seus mínimos detalhes? Essa é uma tese que nós temos debatido aqui em nosso canal por diversas vezes, visando fortalecer o nosso conhecimento. Hoje a gente vai discutir a respeito desse assunto. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Ou seja, já que nós temos a escolha das nossas provas no mundo espiritual, será que nós também optamos em encarnar para sermos criminosos, nesse caso aqui, provocar assassinato? A gente vai analisar por caminhos diferentes para poder compreender esse assunto. A primeira coisa que nós devemos colocar em nossa mente é que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, o simples fato de aqui vivermos significa que somos espíritos cometidos com débitos que justifiquem qualquer tipo de sofrimento ou morte que venhamos a sofrer, a enfrentar, como contingência evolutiva, sem que tenha ocorrido o planejamento de superiores celestes nesse particular. Então, já ficamos aqui claro que nós somos espíritos comprometidos e ao encarnarmos, então, nesse mundo de provas e expiações, nós automaticamente vivenciamos ou vivenciaremos diversas situações e nós, então, deveremos analisar como sendo uma opção nossa e não como destino, como alguns queiram acreditar. E se nós nos considerar de forma diferente, a gente vai observar aqui nesse quadro à direita que são três níveis concebíveis de possibilidade. A primeira seria que todos estariam predeterminados, ou seja, tudo que vai acontecer conosco já está definido, né, no além ou por Deus aqui na Terra, ou seja, não tem como nós escaparmos de nada. A segunda é que nenhum fato estaria predeterminado, seria uma coisa aleatória. E o terceiro, apenas alguns estariam predeterminados. São três teses que nós estamos aqui abrindo para poder discutir com vocês. A primeira coisa que nós deveremos colocar na nossa cabeça é que a doutrina espírita ela é a doutrina da razão, da lógica, do bom senso. Daí nós entendemos que a situação que nós aqui estamos colocado, né, essas possibilidades aqui abraçadas, nesse caso, é a terceira. Apenas alguns casos estariam predeterminados. Ou seja, então é tudo. Algumas coisas não tem como fugir dela. Justificando isso, as possibilidades de interferirmos no curso dos acontecimentos, agravando ou atenuando os efeitos ruins, promovendo ou embaraçando os efeitos bons, encontra-se claramente esclarecido e expresso na questão 860 do Livro dos Espíritos. Então, a dica para que nós possamos então, buscar compreender esse assunto, já que o objetivo nosso é lançar diretrizes para que posteriormente a gente vá mergulhar nesse assunto. E, dessa forma, na questão 872 do Livro dos Espíritos, Kardec dá mais detalhes para nós ainda. Ele fala que se há às vezes fatalidade, é nos acontecimentos materiais cuja causa reside fora de vós e que independe de vossa vontade. Ou seja, coisas já do passado que nós temos que, vamos dizer assim, vivenciar o reverso para poder modificar o nosso dia a dia, vamos dizer assim, então o passado cobrando. Seria a expiação. Do outro lado, a gente vai também observar que, quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, decisões do homem encarnado, ou seja, não foi preestabelecido no mundo espiritual. Nós, encarnados, decidimos isso, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos nunca há fatalidade. Ou seja, se nós escolhemos, então algo que vai acontecer é resultado de nossa escolha. Para poder, então, concluir, a questão 861, que é a base central da nossa discussão, é essa. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? A resposta não. Sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará sempre nele sempre tomar decisões de cometer ou não, certo? Decisão dele.
Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Então aqui já começa a ficar claro que a decisão é nossa, não existe essa programação, a gente vai correr esse risco, existe essa probabilidade, mas ninguém vai nascer com esse intuito de matar alguém. E continua, se o espírito soubesse com antecedência que como o homem deveria cometer o assassinato, estaria predestinado. E doutrina do espírito não tem predestinação. Não tem destino para isso. Saber, então, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer todo ato, é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio. Do resto, sempre nós confundimos duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral, coloca os espíritos. Se há fatalidade, às vezes é no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa esgotará de nós e que não independe nem de nossa vontade. Assim, nós vamos crescer, vamos evoluir e esses fatos vão ser destruídos, vão ser eliminados. Vê a questão 872 novamente. E para poder então concluir, a gente vai verificar que, quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos, não existe jamais fatalidade. Então fica aí a diretriz nossa sobre esse assunto interessante, que está inserida em o livro dos Espíritos. Um grande abraço e até o momento no nosso canal Diretriz Espírita.